Olá pessoal, meu nome é professor José Roberto e bem-vindos a mais uma aula de Física. Iniciaremos aqui a apostila do terceiro bimestre. O tema é Som, características físicas e fontes. A apostila inicia com uma proposta aqui. Se você já parou para pensar como os sons são produzidos e como nós os ouvimos, e todos os tipos de sons que escutamos durante o dia, existem sons agradáveis e sons desagradáveis. Nós podemos separá-los. Quais desses sons podemos definir como música ou como ruído? Você parou já para pensar por que para algumas pessoas certas modalidades musicais são consideradas como barulho e para outras são consideradas como música? Por exemplo, heavy metal, ópera sertaneja. Bem, fica para vocês pensarem sobre esse assunto. Vamos à definição do que é som. Como é possível perceber um som produzido a uma certa distância? Como que o som viaja dessa fonte de som até nós? Para entender isso, vamos imaginar a corda de um violão, o som produzido pela corda de um violão. O que acontece é que a vibração das cordas irá fazer com que as moléculas do ar também vibrem ao seu redor. E essa vibração vai ser transmitida para nós através de criando zonas de regiões de maior e de menor pressão. Então, essa onda caminha até nós, sendo transmitidas de vibração de molécula até molécula, tá? E até chegar às nossas orelhas, onde nós percebemos isso pelo nosso sistema auditivo. Tá? Um exemplo está aqui, colocado nessa figura aqui. Tá? Então, nós temos uma zona maior compressão das moléculas e uma zona de rarefação, onde as moléculas ficam mais separadas. Nós temos dois tipos de ondas. A onda transversal, que é aquela que acontece, por exemplo, numa corda, que acontece nas ondas de uma superfície de um lago, por exemplo, quando se atira uma pedra. E a onda longitudinal. O som é uma onda longitudinal, como essa que está abaixo aqui. Um exemplo, esse é uma onda transversal. Essa figura como se fosse uma rolha sobre a superfície de um lago. Vamos conversar mais sobre isso. Olha um exemplo da onda longitudinal. Certo? Então, essa vibração é transmitida, no caso aqui, por essa mola. Olha um outro exemplo aqui, tá? Então, essa parte da mola que ela está mais comprimida seria na região do som, onde as moléculas estão mais próximas uma das outras. Tá? E a gente marca aqui como uma onda, a parte alta da onda. Como podemos definir o som? O som é um fenômeno físico, é uma rápida variação de uma onda de pressão que se propaga em um meio. Uma onda de pressão que se propaga em um meio. Uma onda, uma definição geral, é qualquer perturbação que se propaga. E a percepção do som se dá através da sensação auditiva. Ela é detectada pelo nosso sistema auditivo através dos nossos ouvidos. É possível ouvir algum som na Lua? A resposta é não, pois na Lua
não possui atmosfera. Então, ela não possui ar. Sem ar, o som não pode se propagar. O som é uma onda mecânica e as ondas mecânicas precisam de um meio material para se propagar. Elas não se propagam no vácuo. As ondas mecânicas são ondas que transportam energia mecânica de vibração, na forma de energia potencial e energia cinética. O que representam os pontos pretos mais espaçados e os menos espaçados? Então, são os pontos menos espaçados representam as ondas de maior pressão, compressão. E os pontos menos espaçados são aqueles que representam zonas de menor pressão, rarefação. Observe o gráfico abaixo de alto-falante. Qual é a grandeza que está sendo representada no eixo vertical e no eixo horizontal? Vamos ver aqui. No eixo horizontal, nós temos o comprimento de onda. E no eixo vertical, a sua amplitude, a amplitude de onda e o comprimento de onda. Nós definimos aqui como crista a parte mais alta da onda e vale como a parte mais baixa da onda. Qual a relação entre a parte da figura com os pontinhos pretos e o gráfico de pressão versus posição? Aqui, ó. Então, as zonas certo? Vejamos aqui. E que correspondem às cristas das ondas, certo? E as regiões de menor pressão são os pontinhos mais afastados e correspondem aos vales das ondas. O que significa o termo comprimento de onda indicado no gráfico? Comprimento de onda, também representado pela letra grega lambda, é o tamanho da onda a partir do qual ela volta a se repetir. Então, a distância entre duas cristas ou a distância entre dois vales definem o comprimento de onda. E a amplitude é a distância de uma crista ou de um vale até o nível de equilíbrio. Ok, pessoal? Era isso que nós tínhamos para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.